Sem essa qualidade, sem essa compreensão, sem esse caráter, sem esse espírito, sem esse olhar, sem essa atitude, vocês podem ser milhões e milhões e milhões e milhões, como o cristianismo já conta como maior religião da Terra, mais de 2,5 bilhões de seres humanos no planeta. E olha só a diferença que faz. Nenhuma. Nenhuma. Olhem aqui no nosso país. Hoje já é um percentual significativo. Eu não vou incluir os católicos, porque se somarmos os católicos com os evangélicos e qualquer um outro que se declare cristão na nossa sociedade, a gente vai para um número aí de quase 80%. Então veja a diferença, como esse país é lindo, é legal, é cheio de amor, de misericórdia, de entendimento, de bondade, de compreensão, de justiça, de paz, de pacificação, de ordem e de progresso, de desenvolvimento, de justiça, sem gaps sociais e financeiras e econômicas entre nós. Vejam como nós somos, sim, uma Nova Zelândia, boa de se viver, tem tantos reparos na sociedade, como a gente é uma Noruega social, com equilíbrios, isso e aquilo. Vejam, é assim, não é? Mas eu me lembro, há 50 anos atrás, quando os cristãos chamados evangélicos eram 4%, lá na minha terra, em Manaus, no Amazonas, era menos ainda, era um lugar com menos gente crente. Hoje a maior população evangélica está lá, no Amazonas, no Pará, naquela região da Amazônia brasileira, está lotada de crentes. Tem lugares onde há mais de 50%. Então você vê a diferença. O pessoal dizia, quando a gente chegar a um número de 30%, já vai fazer uma diferença no país inteiro. Vejam a diferença. A gente teve alguns dos piores momentos da nossa história justamente provocados, incitados e emulados por essa maioria horrorosa, feia, chega a ser nojenta. Vejam aqui no Congresso Nacional, eu vi a primeira bancada evangélica, que logo de cara, quando eu vi a maioria, isso no início dos anos 80, eu chamei logo de cambada e não de bancada. Havia uns poucos que representavam de maneira razoável o espírito minimamente cristão, mas a grande maioria eram os espertalhões, que no curso dos anos se meteram em todo tipo de corrupção. É que vocês sofrem de Alzheimer coletivo, não tem quase memória nenhuma do dia de ontem, quanto mais do que ficou para trás no início dos anos 80. E de lá para cá eles diziam, a gente tem que aumentar a bancada. E aumenta e só não parou de crescer um único momento, só aumentou. E vocês vejam como nós só escolhemos as causas péssimas, damos o pior testemunho, somos a pior referência, uma das piores referências do Congresso inteiro são os cristãos chamados evangélicos. São os incultos, mais ignorantes, mais toscos, mais ogros. São os ciclopes horrorosos, monstruosos. Dão vergonha. Eu, pelo menos, morro de vergonha e de tristeza dessa moçada há muitos anos. E todos eles sabem disso, com exceção das exceções. Tem alguns poucos que vivem diferente, que dão um outro testemunho, que têm um outro gosto, que carregam uma outra luz.